Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Mais um dia aqui no país, das maravilhas, no país tropical abençoado por Deus, e que não se passa um único instante sem que não haja um escândalo. Seja um escândalo real, seja um escândalo de ocasião, que surge para muitas vezes apenas desviar a atenção da população em geral. O escândalo mais recente é uma tal de operação contra-golpe que teria sido descoberta pela Polícia Federal com o objetivo, esse escândalo, esse movimento realizado dentro das Forças Armadas brasileiras, com elementos da cúpula do militarismo brasileiro, da cúpula dos que prestaram serviços ao governo anterior, o governo Jair Bolsonaro, para supostamente tirar a vida do suposto presidente Lula e do senhor Geraldo Alckmin, além de autoridades do Supremo Tribunal Federal. Teriam planejado, teriam orquestrado, mas não executaram, não chegaram às vias de fato. O que se quer, na verdade, é prender Jair Bolsonaro. Esse é o grande objetivo de toda a esquerda, esse é o grande objetivo do Supremo Tribunal Federal, do PT, para retirá-lo de uma vez da cena política brasileira e, consequentemente, das eleições de 2026. Além de tudo, caso ele seja preso, porque até agora já se fez todo tipo de estratagema e até o presente momento não se conseguiu absolutamente chegar à perspectiva de uma prisão para o Bolsonaro. Caso ele seja preso, ficará com a pecha de ex-presidiário, tal e qual o atual suposto presidente da República. Agora, é importante ressaltar que existem duas alternativas para esses militares que são acusados nessa operação contra-golpe. Ou eles são muito incompetentes, ou de fato não queriam fazê-lo, porque eles tinham estrutura, tinham capacidade técnico-militar, inteligência, e não fizeram. Então onde é que está o crime? De que é que eles de fato estão sendo acusados? De desejar a morte de alguém, de planejar e não executar, não colocar em prática o plano de assassinar alguém? Qual é, afinal de contas, a acusação? Tudo isso levou a, mais uma vez, o coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do governo Bolsonaro, ser chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento, para prestar esclarecimento. Sabia ou não sabia desse plano? Existe ou não existe uma conversa para tirar a vida de autoridades por envenenamento? Tirar Bolsonaro da cena política, portanto, é o grande objetivo. Mas também é importante ressaltar que nos últimos dias o suposto governo se envolveu em tantos escândalos que um factoide a mais seria por demais interessante para retirar um pouco a atenção da sociedade sobre esses escândalos. Como, por exemplo, 14 milhões e meio de renúncia fiscal para aquele neopetista, para aquele neoesquerdista da Play 9, o Felipe Neto, que agora trata o Lula como se fosse um deus, muito embora eu tenha chamado de ladrão, de safado, de vagabundo, de sem vergonha, em oportunidade bem recente, apenas alguns anos atrás. E agora a gente sabe a que preço elementos como este mudam a sua posição. Nós temos também, como escândalos do atual suposto governo, as falas desastrosas de Janja Lula, como, por exemplo, o ataque ao Elon Musk, que foi minimizado ao máximo pela imprensa militante, ao contrário do que se faz agora com relação a esse fato, que não é fato, que é apenas uma conjectura. O caso em que ela tripudia sem nenhuma compaixão sobre a morte do tio França, lá na Praça dos Três Poderes, onde ele já foi julgado, condenado como terrorista. Já houve inclusive o caso da sua esposa, que depois de prestar depoimento à Polícia Federal, depois de falar com a imprensa, teria ateado a fogo à residência, à casa onde ele estava e ao próprio corpo, com o fim de colocar termo à própria existência. Muita loucura, não é? Eu acho que esse pessoal que está vindo aqui cobrir esse tal G20 social, esses jornalistas estrangeiros, devem estar assim a mil, né? Que país é esse? Que tanta loucura é essa? Que tanto acontecimento é esse? Imagine nós aqui que somos obrigados a conviver o tempo inteiro com essa pantomima ridícula, patética, orquestrada por essa gente que hoje
domina a política brasileira, domina o poder no Brasil por dentro, não é que se enraizaram no Brasil, no poder do Brasil. Outra questão também, 33 milhões para os artistas militantes cantarem nesse evento aí, nesse tal evento aí do G20 social. Aí eu fico me perguntando, realmente eles precisam de alguma coisa para desviar a atenção das pessoas para tanto absurdo, para tanta aberração, tanta abjeção? O Diário do Poder, o site do Cláudio Humberto Rosa e Silva, observa que essa operação contra-golpe devolve ao PT, olha só a leitura que ele faz, a operação contra-golpe devolveu ao PT o sonho de prender Bolsonaro para afastá-lo de vez das eleições de 2026 e carimbar nele a pecha de ex-presidiário usada pela direita contra Lula. Ativistas do PT, inclusive na mídia, foram à loucura na expectativa de colocar o ex-presidente no centro da trama para matar, supostamente, o atual suposto presidente, seu vice e um ministro do STF. O decano Gilmar Mendes deu o tom e mostrou que não faltará disposição durante entrevista a uma emissora de TV leal a Lula. Deve ter sido a Globo, né? Claro que eles vão fazer de tudo para colocar o Bolsonaro na cadeia, para prender o Bolsonaro. Agora, eu queria também trazer aqui, neste vídeo, uma reflexão feita pela vereadora eleita de São Paulo, Janaína Pascoal, onde ela diz o seguinte: as notícias estão surreais. Os jornalistas falando que tentaram matar o Lula, mas desistiram. Pelo amor de Deus, será que esses veículos não têm uma assessoria jurídica para evitar passar tanta vergonha? Os líderes mundiais não devem estar entendendo nada. Não houve tentativa. Para ser tentativa é preciso ter início da execução. Mesmo quando se inicia a execução, o que não ocorreu no caso, a desistência voluntária descaracteriza a tentativa. Por óbvio, o tal plano precisa ser investigado, mas não dá para dizer que houve tentativa de homicídio do suposto presidente. Até ele está surpreso. Não estou diminuindo as investigações, mas a imprensa precisa lidar com fatos. E eu acho que a Polícia Federal também, as autoridades do Supremo Tribunal Federal também, porque são eles que dão o tom para esse tipo de narrativa da mídia golpista. Olha o que diz o jornalista Fernão Lara Mesquita, um dos grandes cérebros da imprensa brasileira atualmente e que está fazendo também o jornalismo independente. Com todo o complô descoberto, terroristas foram escalados como seguranças do G20. É isso. Os militares acusados de tramar contra a vida de Lula, de Alckmin e o Alexandre de Moraes estavam na segurança do G20. É impressionante, pessoal. Ele diz o seguinte: 4 dos militares de tropas especiais do Exército, de altíssima periculosidade, posto que articularam um golpe, ou teriam articulado um golpe que começava pela morte por envenenamento de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, foram presos no Rio de Janeiro, onde, pasmem, eram parte do esquema de segurança da reunião de cúpula do G20. O Lula teve um encontro secreto com ministros do Supremo Tribunal Federal na semana passada. O encontro teve como objetivo exatamente tratar sobre essa questão, essa descoberta. E mesmo sabendo que esses militares estariam envolvidos nesse suposto plano, permitiu-se que eles fossem escalados para a segurança dos líderes mundiais. Que apreço o Brasil tem pela própria imagem e pela própria segurança. Que país é esse? Tony Rodrigues, Além da Notícia.